Ataques israelenses no Líbano deixaram mais de 30 mortos, marcando um dos dias mais mortais desde o início do cessar-fogo. E isso acontece em meio à expectativa para um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. Vamos falar sobre esse assunto com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, já em tela aqui com a gente. Américo, um ótimo dia para você. Américo, em que medida esses ataques israelenses direcionados ao Líbano impactam essas conversas entre Washington e Teherã? Bom dia, Carol. Bom dia para todo mundo que está com a gente. Carol, esses ataques têm um impacto muito negativo nas negociações entre Estados Unidos e Irã, e muitos analistas da política israelense dizem que isso não é coincidência. Em outras palavras, Israel estaria aumentando os ataques contra o Líbano numa tentativa justamente de atrapalhar as negociações entre Estados Unidos e Irã. Por quê? Vários motivos. Em primeiro lugar, Israel não está nada satisfeito com essas negociações entre Estados Unidos e Irã. O governo israelense acredita que as principais preocupações iranianas, em especial com a manutenção do poderio militar do Irã e também a possibilidade dos iranianos tentarem conseguir construir uma bomba atômica no futuro, não estão sendo corretamente endereçadas, discutidas pelo lado americano. Segundo ponto, Israel preferiria continuar atacando o Irã e preferiria continuar diminuindo muito as capacidades militares do Irã. Esse cessar-fogo, neste momento, foi imposto pelos Estados Unidos ao governo israelense, que teve que aceitar, visto que Israel depende muito das armas e do apoio diplomático dos Estados Unidos. O terceiro ponto é que o Hezbollah, apesar do cessar-fogo declarado com Israel, também não tem respeitado esse cessar-fogo, tem feito atividades com drones e atacado cidades no norte de Israel. Quando você coloca tudo isso junto, o governo israelense resolveu que era a hora de aumentar a sua invasão no sul do Líbano e aumentar os ataques contra o Hezbollah, apesar do cessar-fogo que formalmente continua entre os dois lados, mas na prática já não existe. Praticamente todos os dias a gente teve esse cessar-fogo entre Hezbollah e as forças de defesa de Israel sendo desrespeitados pelos dois lados. Ontem foi um dos dias mais violentos. Israel atacou várias posições do Hezbollah em várias partes do Líbano, matando pelo menos 31 pessoas, segundo o governo israelense, o governo libanês, muitos civis, e deixando outros 40 feridos. E Israel promete atacar ainda mais. Por que que isso atrapalha diretamente as negociações entre Irã e Estados Unidos? Porque desde o primeiro dia do cessar-fogo entre Israel e Estados Unidos e Irã, o governo iraniano vem insistindo que a paz precisa valer em todas as frentes dessa guerra, tanto no território iraniano como no Estreito de Hormuz e também no território do Líbano. Portanto, o Irã junta os dois assuntos completamente. Quer negociar com os Estados Unidos a paz e o fim da guerra no seu território, mas também defendendo os seus aliados do grupo radical xiita Hezbollah no Líbano. Então, o Irã vê as duas guerras, os dois conflitos como um só e quer que esse acordo valha para tudo. Com Israel aumentando os ataques contra o Líbano, fica mais difícil para o Irã aceitar qualquer tipo de acordo. Isso, na prática, enfraquece qualquer possibilidade da gente ter um acordo, pelo menos no curtíssimo prazo, entre Estados Unidos e Irã. Neste momento, não existe nenhum sinal do governo americano de colocar pressão sobre Israel para interromper os seus ataques contra o Hezbollah, mas isso pode acontecer dependendo de como evoluírem as negociações entre Irã e Estados Unidos. E eu lembro que tudo isso está acontecendo no momento em que a gente tinha maiores esperanças de um acordo entre americanos e Irã, porque os dois lados estavam confirmando que estavam chegando perto de um acordo. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio chegou a dizer que era uma questão de acertar frases e palavras para a gente chegar nesse acordo. Desde então, tivemos ataques americanos contra
contra barcos e posições militares do Irã, uma retórica muito acentuada do Irã de retaliações contra os Estados Unidos e esses ataques no Líbano. No meio disso tudo, Carol, só para complementar, o Irã anunciou agora há pouquinho que vai fazer uma cerimônia em memória ao seu ex-líder supremo, o Ali Khamenei, que foi morto logo no início dessa guerra. Aparentemente vai ser uma grande cerimônia religiosa, uma grande cerimônia em memória do líder supremo e da sua mulher, que foram mortos no primeiro ataque do início dessa guerra no Oriente Médio. Claro que a gente vai monitorar com o Américo Martins os desdobramentos da guerra no Oriente Médio. Hoje também expectativa para uma reunião do gabinete de Donald Trump. A gente também está de olho lá nos Estados Unidos com as informações que o Américo Martins vai trazendo aqui para a gente. Obrigada, viu, Américo? Daqui a pouquinho a gente conversa mais.